Esse processo de tomada de consciência, ele é irreversível, né? Doloroso, mas é irreversível. A unificação tem se mostrado fundamental nesses processos de resistência, principalmente no processo de resistência. Você traz para o trabalhador a percepção de que ele não está sozinho primeiro, isso é fundamental, e mostra também para a empresa que a resistência vai ser coletiva. A história da categoria petroleira sempre foi uma história de luta, desde a sua fundação, desde a sua criação, desde a descoberta do petróleo. Unificado, na minha avaliação, consegue permanecer unificado pelo respeito das culturas locais. São Paulo, com a importância de ter todos os terminais, que é onde que escoam todos os nossos produtos, e assim também como Mauá, né, uma refinaria, a menor refinaria aqui do estado de São Paulo, uma das menores do Brasil, mas a importância de estar no ABC, num polo petroquímico, e onde também aqui, né, a gente sabia que uma boa greve sucedida em Mauá para todo o sistema da Grande São Paulo e do ABC, que é um sistema nervoso central. Mesmo a Regional Campinas tem a refinaria, mas tem a termoelétrica. Então, assim, mesmo dentro das regionais, você tem características distintas. E eu acho que essa é a força do unificado, inclusive. Porque quando você tem uma diversidade interna, você ajuda aos encaminhamentos não serem pensando numa realidade só. Tem uma refinaria maior do Brasil, né? E a gente tem uma das menores refinarias do Brasil, então até essa relação com a base é diferente. A gente costuma dizer que às vezes um turno da operação na Replan às vezes não se conhece tanto, em compensação na Recap praticamente todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem é quem, então você também tem uma relação diferente, uma forma de você organizar a base em relação a isso. E isso foi respeitado, isso é entendido, porque são tamanhos diferentes, são refinarias diferentes, são regiões diferentes. Essa questão de unificar sindicatos foi um projeto da CUT ali no final dos anos 90. Então havia ali uma formulação de que os sindicatos que fossem similares, que tivessem as mesmas pautas, a mesma categoria, buscassem se fundir mesmo em organizações únicas, né? Eu era contra, já que não unificava o estado e só Campinas, São Paulo e Mauá, eu achava que não valeria a pena. Nós tínhamos falando desses três, nós tínhamos 3 sindicatos pequenos, embora a importância, né, devido ao trabalho, né, de refinarias, que é a importância para o país, o abastecimento do país, mas era um número pequeno de trabalhadores. Eu achava que nós tínhamos 3 fanfarras com muito bumbo e que fazia muito barulho. E que se unificasse nós teríamos uma só. Eu era contra por isso. A discussão era que o coordenador do Sindicato Unificado seria de Mauá. E foi nessa hora que eu falei, vocês estão loucos, né? Estão unificando, estão unindo um McDonald's com um dogueiro e vocês estão dando a direção para o dogueiro tomar conta. Isso aí eu falei mesmo na época, que na época eu era ferrenhamente contrário. Mas ficaram bravos com essa frase? Na época sim, depois virou brincadeira que eles brincam até hoje. Mas a história
mostrou que estava correta a unificação. Quando a gente acompanha as lutas que precederam o golpe de 64, o então Sindipetro Cubatão já discutia a importância de buscarmos ter um sindicato de petroleiro único no estado de São Paulo, né? Nós tínhamos fundado lá no ABC, o Sindipetro Mauá foi fundado em 63, né? Já nesse momento da fundação, o Sindipetro Mauá puxou uma greve importante pela encampação da refinaria, que então era privada, né? Inclusive uma greve exitosa, porque foi um dos últimos atos do presidente João Goulart, foi a encampação da refinaria. Então, Refinaria e Exploração de Petróleo União, mais tarde veio a ser a RECAP, e fruto dessa luta do Sindipetro Mauá, João Goulart assinou a encampação da refinaria, que depois foi desfeita pelo golpista Castelo Branco, né? Mas já naquele momento tinha um debate já aqui no estado de São Paulo, vindo principalmente dos companheiros de Cubatão, da importância de a gente ter um só sindicato. Os problemas não só macros, eu acho que até os menores também são muito idênticos, né? Os processos são os mesmos, porque a gestão da empresa ela sempre foi muito centralizada, né? Da sede da empresa, das ordens. Lógico que cada unidade, cada refinaria, cada terminal tinha a sua particularidade, mas era muito interessante também saber o que rolava, não só na refinaria de Paulínia, mas o que rolava na refinaria de Mauá, ou na refinaria de Cubatão na época, ou São José, porque eram 5 sindicatos na época, né? Que era São Paulo, Campinas e Mauá, mas tinha o Litoral Paulista e São José dos Campos, que a princípio o projeto de unificação era para ser com esses 5 sindicatos. Só que ao longo dos anos, né? Principalmente mais para o final, perto de 2000, 2001, pouco antes da nossa unificação em 2002, São José primeiro se retirou da unificação e depois o Litoral Paulista, mas Campinas, Mauá e São Paulo mantiveram-se firme e está aí. O processo é essa história de sucesso da unificação. Os sindicatos, depois, durante a ditadura militar, todos eles sofreram intervenção, né? E todos eles estavam na mão de periódicos históricos. Com a fundação da CUT é que vem toda essa nova visão, né? Esse novo sindicalismo, né? A gente teve que ir ganhando sindicato por sindicato. Funda-se o departamento do DNP, Departamento Nacional de Petroleiros, que depois vira comando, que depois vira a federação. Tudo que a gente fazia, a gente se reunia e traçava conjuntamente. Então já havia uma unificação na luta, que a base, inclusive, cobrava muito, a base tinha essa percepção. A gente unificava na prática, porque a maior conquista nossa dos petroleiros é ter o direito de entrar na base com o boletim na mão, ir lá dentro da base, entregar o boletim e conversar lá dentro. Nós conquistamos com luta. A imprensa dizia pra gente lá na greve de 95 que o Fernando Henrique ia agir contra nós como a Margaret Thatcher usou lá contra os mineiros da Inglaterra. Eu falei, só que aqui tem FUP, né? Aqui tem FUP, aqui tem fundo de greve. A gente já passou por momentos graves aí e saímos bem, né? A unificação sindical foi realmente uma grande resposta, né? E isso ajudou bastante, porque a gente sabe muito bem que unidos somos fortes. Só que a empresa joga com medidas rasteiras. Se você tinha uma quantidade de liberados no conjunto dos sindicatos, quando você unifica, ela quer cortar os liberados. Então tem um reme-reme aí que precisa enfrentar com outras greves para garantir, né? Mas eu acho que foi sim a necessidade de você estar bem unido, não só com petroleiros, mas com outras categorias, para enfrentar, por exemplo, esse governo truculento. Como é que você enfrenta? Não pode sair greve só um setor, tem que sair um grupo, né? Acho que a unificação foi uma grande resposta, né, da categoria para o governo aí com as truculências que ele continua querendo fazer, né? Quando você aprofunda o debate sobre o que é você pertencer a um sindicato de 5.000 trabalhadores na base, como foi unificado no primeiro momento, e você pertencer, para pegar o meu exemplo, lá na RECAP em Mauá, um sindicato de 500 trabalhadores na base. A pulverização da organização dos trabalhadores com várias entidades pequenas, com poder muito pequeno, com dificuldade, inclusive financeira. É evidente que se a gente tivesse pulverizado em sindicatos pequenininhos, sem relação política entre si,
Esse enfrentamento seria muito difícil. Como é que você enfrenta uma empresa do porte da Petrobras com um sindicatozinho pequenininho? Qualquer manifestação, mesmo que sindical, na Petrobras naquela época tinha consequência, né? E o pessoal foi peitando e aquilo, né? Foi fazendo até chegar na primeira greve. E a greve de 83 aqui foi histórica, né? Aqui na Bahia. Foi um outro momento também do movimento, fundação da CUT, do PT, essa coisa toda, né? Dos anos 80 até o final dos anos 90 foram épocas de muitas greves, muitas lutas. Nos petroleiros a gente chegou a realizar num só ano 3 greves. A greve de 95 teve também seu peso nesse processo. Desde o começo do governo Fernando Henrique já havia redução de pessoal, a proposta de privatização estava colocada com o Collor, a gente viveu isso com as emissões, né? Então o fantasma da privatização, da redução de pessoal, isso é antigo. Na medida que você senta na mesa e você fala que vai fazer uma greve, vai parar a maior refinaria do país, vai parar uma refinaria que, embora pequena, esteja localizada exatamente na maior cidade do país, o centro de distribuição, e muita coisa, tudo interligado, né? E você mexe com os terminais, o peso desse processo, na própria negociação, é diferente. Todas as greves depois de 95, né, é muito engraçado, né? A greve começava por Barueri. O que significa, né? Os terminais, né? Para esse processo, você vê essa refinaria que é um monstro, a maior refinaria do país, né? Que está aí, né? E grande parte do que ela produz, né? Tinha de passar pelo terminal de Barueri, né? E o pessoal lá era muito fácil de mobilizar. Tinha um monte de pessoas, né? Que o pessoal que para a empresa era militantes, né? Que eles chamavam de laranja, maçã podre, coisa parecida, né? E a gente estava lá e a gente parava lá, qualquer coisinha, ainda tem essa tradição. E a gente era referência para o país todo. Porque quando a Replan começa a parar uma coisa para nível nacional, é muito grande o que ela significa, gente. A gente ia para o Plena FUP, era pouquíssimas mulheres, era tipo, acho que 5% dos participantes, delegadas eram mulheres. Na categoria hoje é 16%. E já tem gente que coloca que jamais vai ter uma coordenadora mulher no unificado. Então quando chegou em mim, já chegou assim. E eu nem sabia que isso já estava sendo vinculado. A resistência existiu. E é importante que seja registrado. Só que não foi o que vingou. Porque eu acho que faz parte do processo da transformação da sociedade. Eu acho que não tem como organizar as narrativas do presente e os projetos, né, o centro estratégico do que você quer fazer para daqui por diante, se perder de vista a memória. No nosso sindicato nós temos uma característica muito interessante e que nem todos têm, mesmo os de petroleiros. O nosso convívio com os coroas, ele é muito intenso. E diferente talvez de algumas linhas sindicais por aí, que às vezes vieram num processo de ruptura e às vezes fica uma coisa meio distanciada, né? O pessoal meio receoso, a gente vem numa linha de continuidade e também de inovação, né? E aí as fardas diferentes, o símbolo da Petrobras, que era o losango, o símbolo do sindicato, que era outro símbolo, os boletins, que, pô, tudo vermelho, letra vermelha, uma outra lógica, né? Aquela cara de mimeógrafo, aquele negócio. Foi fundamental a construção que os companheiros fizeram para que a nossa geração começasse a avançar nas negociações da Petrobras de acordo coletivo, de salário. Então, é importante esse contato, essa história, porque eles herdaram o sindicato de outras gerações e eles construíram um sindicato forte e nos passaram um sindicato forte. Então não tem como negá-los ou negar a história deles. Aliás, a gente precisa conhecer a história deles para que a gente honre, para que a gente continue com o sindicato de luta que nos foi passado. Então é fundamental a manutenção dessa história, é fundamental contar essa história.
Eu acho que tem uma questão aí de uma tentativa do apagar da história, principalmente de luta, constante, que faz parte da questão mais geral da luta de classes, né? Então acho que é um desafio manter a memória. Não é à toa que o brasileiro tem memória curta, não é verdade, é provocado assim, é provocado para ser assim. Se você não tiver registro das ocorrências sindicais, principalmente das lutas sindicais, é uma categoria sem memória, né? Geralmente se pesquisa um pouco para trás para ver o que aconteceu, né? Fundamental resgatar a história, não só as que já aconteceram, as que vão no futuro também, tem que registrar, porque daí você forma um caldo de cultura na categoria, que é de realmente não fazer a luta por fazer a luta, mas fazer a luta para ser referência para as novas caras que vão aparecer na categoria, os petroleiros e as petroleiras. É uma referência para os novos e para o futuro, como foi, como eles faziam, o que aconteceu, porque sem memória não temos futuro, né? A categoria petroleira sempre foi referência dos trabalhadores a nível nacional. Quando os petroleiros se movimentam, parece que ferve um pouco outras categorias, né? Não é pouca coisa a gente ter passado pela Lava Jato, a gente ter passado por um golpe, a gente ter passado pela prisão do Lula, a gente ter passado pelo governo Temer, a gente ter passado, que estamos passando, pelo governo Bolsonaro e continuar resistindo com a força e a coragem que a categoria petroleira tem tido. Eu vejo a Organização dos Trabalhadores, e o Unificado é parte dessa dedicação a organizar a nossa classe, como uma coisa fundamental para a classe e fundamental para o país. Porque o histórico do nosso país é de um descompromisso das demais classes com a nação, sob os vários aspectos. Então, todos os suspiros de soberania, de patriotismo verdadeiro que o Brasil tem, vieram da classe trabalhadora. E quanto mais organizada estiver a classe trabalhadora, mais chance a gente tem de conseguir vencer, como diziam os antigos quando eu entrei na Petrobras, os entreguistas, os vassalos do capital internacional, aqueles que não têm amor pela nossa gente, pelo nosso torrão. Então, e a nossa gotinha de contribuição nesse oceano é a Organização dos Petroleiros de São Paulo, é o Unificado de São Paulo, que hoje é um sindicato, não é o maior do país, em arrecadação nem em número de trabalhadores dos petroleiros, mas certamente é um dos mais influentes politicamente. O Unificado de São Paulo influencia a categoria, influencia a classe no país todo. E por que faz isso? Porque a gente teve essa capacidade de vencer o que é menor e olhar para o que é maior. É assim que eu enxergo essa luta permanente, como eu mencionei aqui, vai ser até o último dos meus dias de manter essa categoria organizada e com brios. Desculpe a emoção. O sindicato mudou minha vida. A luta sindical mudou minha vida. Meus melhores amigos hoje, são amigos de 30 anos do movimento sindical e com quem eu vivi as experiências de vida mais intensas. Estou aqui ajudando meus companheiros da ativa, né? Eu sei da minha importância para eles, né? Sei que eu ajudo muito eles, né? E me ajudo também. Tanto é que eu tenho minha companheira, né? Eu tenho uma companheira, a gente está junto há 47 anos. E ela, em 2017, ela ficou durante 7 anos fazendo hemodiálise, né? Em 2017 ela ganhou um rim novo, né? E a gente se comprometeu, né, entre eu e ela, que a gente vai terminar nossos dias aqui lutando. E o sindicato, para mim, é a ferramenta de luta que eu tenho para isso. Nessa história de 20 anos aí, né, do Unificado e do meu grande tempo dessa colaboração e participação, eu sou porque nós somos. Então, o sindicato é isso. Não é somos todos. Para mim, o papel principal do sindicato é elevar o nível de consciência dos trabalhadores. Até mais do que conquistar salário, do que qualquer coisa, porque eu senti isso para mim. Eu tenho certeza que muita gente que passou por aqui ou que passa no entorno disso daqui sente que tem essa coisa maior e que é isso que tem que ser construído. Esse processo de tomada de consciência, ele é irreversível, né?
doloroso, mas é irreversível. Depois que você vai por esse caminho, e a gente viu isso acontecer com todos, né? Vai por esse caminho, só tem esse caminho, não tem volta, né?